Olá, bem-vindos à Casa dos Cristófilos. Vamos começar o nosso trabalho de hoje, lendo uma página aqui do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, do Espírito Emmanuel. Nossa página hoje é o item 124, não te canses. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Está lá em Paulo, Gálatas 6:9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro colocado na bigorna rubra espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, vendo-se transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás, mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Muito bom. Então vamos aproveitar essa harmonização, essa integração com a espiritualidade amiga da nossa casa. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de tudo, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, que nos serve de exemplo, e a Maria, que deu a luz a Jesus, que fez toda essa trajetória de amor por nós. Querido mestre, vamos pedir também aos espíritos de luz, aos irmãos Cristófilos, e também aos nossos mentores e protetores, e ao mentor do nosso trabalho de sábado, da palestra, para que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade do encontro aqui com o nosso amigo Ricardo, para poder conversar sobre mais um assunto importante na nossa evolução. Quanto mais aprendermos sobre a doutrina, melhores seremos, pois estaremos informados pelos Espíritos quais os caminhos que temos para adiantar a nossa caminhada. Que Deus nos cubra com as suas graças, Jesus nos acompanhe sempre com seus anjos e Maria siga rogando por nós junto ao Pai. Assim seja, graças a Deus. Ricardo? Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos que também nos acompanham no canal do YouTube. Um feliz 26 para quem a gente ainda não encontrou, né? Retomando aí as atividades das palestras públicas. Hoje com o tema a preparação para uma nova reencarnação. E aí eu coloco essa imagem aqui para a gente começar, né, que o chat GPT que faz a imagem, saiu ali uns espíritos olhando ali um projeto, mas a ideia é mais ou menos essa, da gente fazer uma alegoria, porque se a gente, alguém aqui, né, deve ter a parte profissional ou em algum momento da sua vida
participou da elaboração de um projeto. O que é a elaboração de um projeto? Você primeiro tem que ter o objetivo final dele. Para que você está se reunindo, está se programando. Depois, você tem que ter a definição de como você vai executar esse projeto. Quem são as pessoas envolvidas nesse projeto? Quais são os recursos necessários? O tempo necessário? O local que ele vai ser executado? Tudo isso a gente tem que ter prévio a um projeto, por exemplo, construir uma ponte. Tudo isso os engenheiros fazem antes, para no momento que forem começar, toda essa parte já está definida. E ainda acontecem uns percalços. Mas um projeto é isso, ele é definido todos os seus passos antes mesmo dele começar, para que ele possa ter chances de ser bem-sucedido. Aqueles que começam um projeto e não tem todo o material possível, ou não sabe como completar lá no final, são aqueles que acabam no meio não sendo completados. E é uma alegoria muito boa para a gente fazer com a encarnação que nós estamos tendo e já tivemos várias outras. É um preparo muito completo que nós temos antes de termos esta possibilidade de viver essa experiência no corpo físico. E não é só nós que participamos, há uma série de outros amigos espirituais mais sábios, mais experientes, que nos ajudam a responder todas essas perguntas. Qual é o seu objetivo final? O que você vai precisar para alcançar esse objetivo final? Quais são os recursos necessários ou a falta de recursos que você vai ter que estar convivendo para atingir este objetivo? Né? Aonde a gente vai executar este projeto? Onde você vai ter a oportunidade de vivenciar a sua experiência encarnatória? Então, a gente pode dizer que é um projeto muito complexo, uma encarnação. Não há como a gente alegar que é um acaso, que é um fortuito, que eu vou descer e aqui eu me viro. Não é, é muito bem planejado, é muito bem pensado. E cabe a nós, né, os executores do projeto, levarem para frente. Né? Mas a gente vai ver isso ao longo do estudo. A gente sempre começa, né, trazendo um mestre da árvore, né, dos seus ensinamentos, que a gente traz todos os conhecimentos da doutrina espírita, então a gente sempre começa com Jesus. E aqui, né, no João, capítulo 3, versículo 3, tem uma pequena frase da célebre conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele fala: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas imagina a posição de Jesus, consciente, sabedor de todo o processo evolutivo humano, mas ele não tinha ferramentas, palavras para explicar para aquele povo daquela época como era o processo. Então ele falava, e Nicodemos deve ter saído daquela conversa sem entender nada, porque também ele não tinha ferramentas para explicar qual era o processo. A gente pode tirar muito como o que nós falamos para as nossas crianças, como é a reprodução humana. Elas são muito pequenininhas, elas não têm a capacidade, né, intelectual de compreender o processo. O que nós falamos? Olha, a cegonha traz o bebezinho para a mamãe aqui, e ela aceita. Por quê? Naquele nível de desenvolvimento da criança, a maturidade é o que ela pode compreender. Quando ela vai desenvolvendo mais, ali 10, 12 anos na escola, um pouco mais nova, né, o pai, como é que nasce as crianças? É uma sementinha do papai que ele põe na barriga da mamãe para nascer a criança. Por quê? Ele já caminhou um pouquinho a maturidade, a criança, para ter um pouquinho mais de vislumbre do que é o processo, mas ainda a criança não sabe o que é o processo de reprodução, até que ela atinja a maturidade mínima, para que aí, 12, 13 anos, possa ser ensinado como funciona o processo reprodutivo, através do ato sexual, enfim. Esse processo é importante porque
traz uma forma de como Jesus trouxe as informações. Então ele começou com aquelas pequenas alegorias ao tempo que ele esteve aqui, já sabedor que quando a humanidade assumisse uma maturidade mínima, viria o Consolador explicando o que ele trouxe, trazendo o quê? A decodificação, porque aquela humanidade já tinha maturidade suficiente para compreender o processo. E isso é muito interessante para a gente entender por que esses assuntos não poderiam ser ditos naquela época. Porque ainda se lutava pelo pão, era o olho por olho, dente por dente. Ele não poderia trazer de uma forma abrupta todos esses conhecimentos. Precisaria do quê? Da humanidade se desenvolver para compreender, né? Então, a gente sempre faz, antes dos estudos, mostra na doutrina onde esse assunto pode ser achado, tá? Porque eu sempre gosto de lembrar, por mais que aqui a gente está fazendo uma reflexão, a gente está fazendo um estudo, mas nada substitui a leitura do original. Então, recomendo fortemente que quem se interessar por esse assunto, vá lá no Pentateuco, nos livros da doutrina espírita, leiam por si só, tirem suas próprias conclusões, porque aqui a gente faz um estudo mais para a gente refletir sobre os pontos. E esse estudo, ele está no tema escolha das provas. Onde a gente pode achar esse tema na decodificação? No Livro dos Espíritos, questões 258 a 273, Kardec fala bastante deste processo. No Livro dos Médiuns, quando Kardec menciona que os espíritos próximos do momento de reencarnar tornam-se mais pesados ou menos comunicativos, né? Lá ele diz que os espíritos que estão próximos a reencarnar começam um processo, né, de perturbação normal e eles perdem a capacidade de se comunicar através da mediunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais foco no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e entre outras mensagens dos Espíritos. E no Céu e Inferno, segunda parte, quando ele fala sobre espíritos felizes e expiação, e tem o caso de Marcel, no capítulo 8. Tá? Na Gênese, Kardec aborda sim, mas ele aborda mais um assunto de como os fluidos se transformam do corpo espiritual para adentrar no corpo físico. É um assunto para um outro estudo, que é a passagem, a vinda do espírito mesmo para o corpo, né, material. É um outro foco, é um outro capítulo, mas na Gênesis, Kardec também aborda essa preparação. Aqui a gente vai ficar focado na escolha das provas. E por que esse tema ele pode ser considerado revolucionário? Porque até então, até a decodificação, trazida por Kardec, né, pelos espíritos, decodificada por Kardec, só se tinha a ideia filosófica de que nós éramos fatalistas. O que é o fatalismo? Você nasceu dessa forma, você vai morrer dessa forma porque Deus quis. Não tem como você mudar o seu destino. Isso eram os fatalistas. Tanto que nas religiões mais antigas, na Índia, você nascia naquela casta, você teria que morrer naquela casta. Você não poderia passar para outra casta. Então, um é rico, o outro é pobre, vai ser assim porque Deus assim quis. Então, essa era o que a humanidade, né, tinha como ideia. E o Pentateuco, né, a decodificação, o Espiritismo, ele trouxe uma mudança filosófica de que, pela primeira vez, a ideia de que as nossas provas na encarnação eram escolhidas por nós mesmos. Nós éramos os grandes responsáveis pelas escolhas das dificuldades e vicissitudes que nós enfrentaríamos, com o objetivo de quê? De melhorarmos moralmente e espiritualmente. Então, a escolha das provas é um dos conceitos mais revolucionários da doutrina espírita, pois retira a ideia de um destino fatalista imposto por Deus e coloca no espírito a responsabilidade pelo seu próprio progresso. Segundo Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, questões 258 a 273. Ou seja, pela primeira vez, acaba aquela questão, eu fiz errado porque o diabo me tentou, o diabo me fez fazer coisa errada. Não, você fez porque você assim o escolheu.
não tem mais a transferência de culpa daqueles atos que nós praticamos. Isso é uma mudança muito significativa no processo evolutivo moral do espírito, quando ele assume essa capacidade e assume principalmente essa responsabilidade. Então, dito isso, algumas perguntas que Kardec traz nas perguntas do espírito, não perguntas, mas pontos importantes para a gente chamar. Quem escolhe essas vicissitudes, essas dificuldades? É Deus ou o espírito por si? E aí ele faz uma divisão entre duas categorias, que são os espíritos já esclarecidos e os espíritos inferiores. Aqueles esclarecidos que já dominam, já têm algum conhecimento, já têm uma maturidade, eles sim participam da escolha dos seus próprios processos evolutivos enquanto encarnados. Agora, aqueles que ainda estão atrasados, que se encontram ainda em regiões muito inferiores, eles não têm a capacidade, nem querem encarnar, às vezes vêm encarnações compulsórias, eles não têm a capacidade de escolher o que é melhor para si. É como uma criança, né? Nós escolhemos o que as nossas crianças têm que comer, têm que vestir, a hora que toma banho, porque eles ainda não têm a capacidade por si só de tomar as suas próprias escolhas. Aqueles que já caminharam, já participam desse processo. E o que é importante? A gente não faz isso sozinho, porque seria muito perigoso, né? Deixar que a gente desenvolvesse toda a nossa experiência. Nós temos a ajuda dos nossos mentores espirituais, de uma equipe mais experiente, mais sábia, que sabe o que é importante para nós, o que nós precisamos vencer, o que nós precisamos evitar, e nos ajudam nesse processo de escolha das provas, dessas vicissitudes, experiências que nós vamos viver enquanto encarnados. Então, a pergunta primeiro, quem escolhe, espírito ou Deus? Depende do seu grau evolutivo. Pelas informações dos espíritos, né, mais recentes pelas obras, né, de Chico, do Divaldo, os espíritos já não são muitos aqueles que têm as encarnações compulsórias mais no nosso planeta. Então, a gente pode garantir que todos nós aqui participamos efetivamente da escolha dos nossos projetos encarnatórios. Nós tivemos essa capacidade. São muito poucos, neste momento, aqueles que precisam, né, da ajuda compulsória de estar vivendo uma situação porque não tem a capacidade de escolher. Então, isso já é um alento. A gente já está num momento que a gente pode dizer com certeza que nós fomos envolvidos neste processo. Isso é muito interessante. O ponto 2 é, o que é exatamente escolhido? Então eu vou escolher corpo físico, eu vou escolher onde eu vou morar, qual família e tal. Mais ou menos isso. Quando se faz uma preparação para encarnar, se escolhe mais ou menos o que a gente tem de objetivos e o que a gente precisa para atingir. Mas você não sabe, você não escolhe o dia que você vai morrer, o dia que você vai casar, ou se precisar, você não tem esses detalhes, mas você escolhe o quê? O que você precisa para crescer. Por exemplo, se numa vida anterior eu usei muito mal a riqueza, eu fui uma pessoa rica, mas usei mal, não trabalhei, fiquei no ócio, não ajudei ninguém, então nessa, eu mesmo escolho para mim viver a privação dessa riqueza, numa situação mais de falta material, para que eu comece a dar valor ao trabalho, à importância de dividir, de ter aquele recurso de forma mais igualitária. O próprio espírito sabe dessa sua falha e escolhe uma situação para enfrentar, né? O espírito não escolhe cada detalhe do que vai acontecer, como o dia exato de um acidente, por exemplo, mas o gênero de vida e as provações, né? A natureza da prova, ele escolhe nascer em uma família pobre, rica, com saúde frágil ou em um ambiente de vícios, né? Por exemplo, eu estava até aqui na segunda-feira, quem estava fazendo o estudo era o Carlos, eu estava lá na última fila com o Mário.
né? Aí o expositor, o Carlos, estava falando, não, porque você pode escolher ter um corpo físico com dificuldades, para você... Aí o Mário falou, não é possível que a gente vai escolher ficar, né, numa cadeira de roda, ou assim, a gente não pode querer escolher isso para a gente passar fome, mas a gente tem que pensar que a gente pensa diferente quando está fora do corpo físico, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas às vezes é o que a gente precisa, não é o que é o melhor, mas é o que a gente precisa para poder progredir naquela experiência. Então, é assim sim, e isso ajuda a gente a enfrentar esses problemas, né? E o livre-arbítrio, a prova é a situação, por exemplo, a riqueza. O mérito está em como o espírito decide agir dentro da situação. A escolha é o obstáculo, mas a vitória e o fracasso depende da vontade do encarnado. Então, você escolhe a situação que você vai enfrentar. Como você vai enfrentar é mérito de cada um. Tem aqueles que desistem, tem aqueles que estacionam e tem aqueles que com coragem enfrentam aquele obstáculo. É isso que vai depender da gente. A gente vai decidir enfrentar o obstáculo. E como a gente vai suplantá-lo é conosco. Aí é com o Espírito. E no terceiro ponto, por exemplo, por que escolher provas difíceis, né? Que é o que a gente estava falando. Então, na erraticidade, né, quando o espírito está fora do corpo físico, o espírito vê o sofrimento como um meio passageiro de alcançar a felicidade eterna. Ele percebe que uma vida de facilidades pode estagnar sua evolução, enquanto uma vida de lutas o faz subir de nível muito mais rápido, né? A gente tem uma outra cabeça quando está fora do corpo, não dá para comparar. Aqui, se a gente fala assim, não, eu quero ser rico, quero ganhar na Mega Sena, quero ser bonitão, quero não sei o quê, quero ter saúde, quero jogar bola no clube, lá no Flamengo e tal, mas não é assim. Quando a gente está fora, a gente sabe que determinadas situações só vão ser benéficas para o nosso desenvolvimento. E aí você fala, pô, mas você vai escolher você sofrer, mas para o espírito que é eterno, 80 anos na carne é um final de semana. É assim que eles dizem. Quando nós estamos fora do corpo e temos a nossa noção de que nós somos eternos e já vivemos diversas vezes, uma encarnação na Terra, 80 anos é um final de semana. Então, vamos encarar. Se é para encarar, vamos juntos, né? A questão é, a gente tem que escolher as provas que a gente consegue aguentar. Lembra do meu fardo é leve? Por isso, que não adianta também a gente chegar lá com os nossos mentores e falar, pô, eu quero ter problema físico, eu quero ser pobre, não quero enxergar, eu quero matar tudo numa encarnação só. Os caras falam, não dá, você não vai conseguir pagar toda a sua fatura numa vez só. Vamos escolher esse ponto, que já está bom demais. Se você trabalhar 2, 3 pontos que você precisa evoluir numa encarnação, está ótimo, vamos? Aí você fala, então tá, e mesmo assim a gente não consegue. A gente bate na trave. Por quê? Porque quem escolhe muito difícil são aqueles espíritos jamais desprendidos. Imagina a Madre Teresa de Calcutá, né? E pensem em outros aí que vêm com aquele voto de pobreza extremo e dedicam a sua vida toda ao próximo. Esses aí escolheram essa vida, mas já sabendo que são detentores de uma elevação moral que eles conseguem encarar. Será que a gente consegue? E eu não. Eu já falo para vocês, eu não conseguiria ainda chegar nesse ponto. Mas é um exemplo para a gente ver lá na frente. E entender a diferença entre prova e expiação, que isso é muito bom. Às vezes as pessoas não compreendem, né? A gente, como todos nós sabemos, nós vivemos num mundo de prova e expiação em transição para um mundo de regeneração. Mas o mundo de provas e expiações, né, pela definição do Espiritismo, é onde aquele que o mal predomina sobre o bem, porque a grande maioria dos espíritos que vivem, né, encarnados e desencarnados naquele orbe, eles ainda são muito materializados, muito apegados ao bem, e não deixam o espírito prevalecer
sobre a carne. A gente ainda vive muito o que a carne nos demanda no nosso corpo, né? Mas, dentro desses viajores deste grande planeta, há aqueles que estão expiando e aqueles que estão em provação. Por que é diferente? A expiação é um pagamento, ou uma reparação de um erro passado. É uma consequência direta e necessária, sofrer o que o outro sofreu. Por exemplo fácil que a gente já viu em obras espíritas, né? Numa encarnação, o cara é um senhor de engenho, maltrata os escravos, né? Explora eles, tem várias histórias, beleza, volta ao plano espiritual. O que ele faz? Ele escolhe, ou os espíritos escolhem para ele, voltar como um escravo. Por quê? Para ele expiar aquilo que ele provocou ao próximo. Se ele bateu, se ele feriu, então ele vai ter a oportunidade de vivenciar o que ele fez. Então, isso é uma expiação, como se fosse um pagamento, não é muito bem a palavra, mas ele tem que viver o que ele provocou ao outro viver, né? Ao passo que a prova é um teste para fortalecer o espírito e demonstrar que ele realmente aprendeu a virtude. Então, aquele espírito que já caminhou alguns passos, que já tem uma maturidade suficiente, ele fala, olha, eu já aprendi lição, mas eu quero me provar para ver se eu aprendi mesmo. Então, se eu tive problema no passado com pegar dinheiro dos outros, por exemplo, ser um administrador e desviar dinheiros, me coloque de novo numa situação, eu tenha que gerir recursos de terceiros para ver se eu realmente aprendi, se eu não vou incorrer no mesmo erro. Então, isso não é uma expiação, mas é uma prova que ele está se colocando, ele está vivenciando para ver se o espírito realmente deixou aquela atividade, deixou aquelas ações para trás. Então, nem toda prova é uma expiação. Espíritos já avançados pedem provas difíceis apenas para acelerar seu caminho rumo à perfeição. Ou seja, esses que mais sofrem, você pode ter certeza que são os mais adiantados. Não tem uma história de um mendigo lá em Uberaba, que ia sempre com o Chico, cumprimentar o Chico, mas ele tinha uma ferida no lábio, e todo mundo tinha nojo, porque ele não tomava banho, e o Chico ia lá e abraçava ele, e todo mundo deixava ele de canto, e Chico contou que no dia que ele desencarnou, o próprio Jesus veio buscá-lo, porque sabia que ele estava em missão ali. Enquanto todos os outros renegavam ele, o Chico tinha esse conhecimento, que ele estava numa missão muito difícil, mas porque ele aguentava, ele era um espírito forte, já desenvolvido, que ele aguentava aquela situação que muitos de nós não teríamos a oportunidade, ou tentaríamos com a própria vida, como infelizmente muitos o fazem. E aí, encerrando essa parte do Livro dos Espíritos, uma pergunta 258A, rapidamente, porque ela faz um resumo muito bom do que a gente estudou até aqui. Kardec pergunta aos espíritos sobre as escolhas, se é Deus que escolhe. Então, os espíritos respondem, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Pergunta agora por que Ele faz tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torna o futuro. O caminho do bem está à sua frente, assim como do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo ameaça, não foi vocês que o criaram, mas Deus tiveste, porém, a vontade de os expor a ele, porque o considerou um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então aqui a gente tem duas grandes ideias, que é, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, que é uma nova encarnação.
Este é o processo. Se erramos, nós temos ainda essa oportunidade do recomeço, que é bendita, da gente poder começar do zero. Isso eles nos permitem. E se nós estamos diante de um perigo, não fomos os homens que criaram esse perigo. Isso é importante. Mas Deus permite que a gente encare esta situação, este perigo, essa situação, porque Ele julga que vai ser bom para o nosso adiantamento moral. Então, são questões muito boas dessa resposta, para a gente ver que, por mais que nós enfrentemos todos esses desafios, que não são fáceis, que são realmente espinhosos, que demandam esforço e vontade e coragem do nosso lado, se a gente sucumbir, não tem problema, nós vamos ter uma outra oportunidade. Mas é da nossa obrigação, ainda mais encarnados e estudantes da doutrina espírita, a nossa responsabilidade aumenta, porque não tem mais aquela história de chegar lá, eu não sabia. Como somos estudantes dessa doutrina, vai ser cobrado, porque foi nos dito que é assim que funciona. Quantas encarnações nós já tivemos e nós não sabíamos realmente? Vivíamos aqui, naquela roda, sem poder entender. Agora não. A doutrina dos Espíritos veio para nos ajudar nesse processo. E vai ser cobrado na mesma moeda, já que nos foi dado este conhecimento. E, uma vez a gente entendendo este processo, as escolhas das provas, a reencarnação como processo evolutivo, tem um mecanismo que, sem ele, isso não seria possível. Se não tivesse esse mecanismo, o processo da reencarnação seria falho. Quem se arrisca a adivinhar o que faz toda a mudança, esse mecanismo que faz acontecer o processo evolutivo através da reencarnação? Andar uma tona charada, o esquecimento do passado. Sem isso, não seria possível a gente alcançar todos esses ganhos através da reencarnação. Mas tem aqueles que defendem, mas se eu lembrasse do que eu fiz na vida passada, eu poderia fazer melhor, ok. Mas aqui nessa vida, tem irmãos que brigam, fica 30 anos sem se falar por causa de herança, nessa vida. Às vezes você precisa se reatar com um sócio, com alguém que você não quer ver nunca mais. Como é que você pode começar novamente essa relação? E você tem que se aproximar, se não fosse uma nova vivência com o esquecimento. Quantas famílias, precisam desse esquecimento para que eles tenham uma nova oportunidade de se amar, de se reaproximar, de religar os laços. Por isso que neste processo todo, Kardec traz um grande destaque para o processo do esquecimento, mas é que é para a gente aprender. Quando a gente volta para a erraticidade, a gente aos poucos vai lembrando, mas de forma suave. Você não volta e sai lembrando de 30, 40 encarnações que você teve, foi que às vezes a gente não aguenta o mal que a gente fez. Mas terapeuticamente vai se soltando à medida que a gente vai estando preparado para entender os nossos laços para trás. E por que é importante esse esquecimento? Que a necessidade moral, a necessidade do mérito. A gente precisa ter mérito quando a gente enfrenta novamente uma situação. Porque se você soubesse que está sendo testado em uma situação específica, por exemplo, resistir a uma tentação de roubo, porque na vida passada você foi um ladrão, você não estaria agindo por virtude, mas por medo ou conveniência. Ou seja, você estaria constrangido porque você já tinha errado. Então você não tinha aprendido. O que a gente diz muito aqui os homens, o que é a prisão? Você constrange o malfeitor. Ele vai, depois que ele sai da cadeia, ele vai cometer o delito. Na cabeça dele, ele ainda pode até querer cometer o delito. Às vezes ele não comete com medo de voltar para a prisão, mas não porque ele aprendeu que é errado. Entendeu a diferença? Então, se a gente soubesse que a gente errou,
Se a gente soubesse que a gente errou numa situação e acontece de novo, eu não vou porque, né, quando eu chego lá, o pau vai cantar para o meu lado. Então, mas você não aprendeu de coração que aquilo é errado. O esquecimento nos dá essa possibilidade de provar a situação e realmente escolher com o coração limpo, com o coração aberto, já ter o mérito, né? O esquecimento permite que suas tendências naturais apareçam. Se você escolhe o bem sem lembrar que falhou antes, isso prova que você realmente mudou o seu caráter. Ou seja, essa é uma questão do mérito quando a gente enfrenta esses desafios. A reconciliação e os laços familiares. Antes da gente entrar nesse assunto, todo mundo aqui deve, com certeza, conhecer, ou na própria família, na família de conhecidos, uma pessoa que a família toda lá, todo mundo igualzinho. Tem um que não tem nada a ver, que não fala igual as mesmas coisas, que gosta de outras coisas, que dá problema, que, enfim, que a gente chama de ovelha negra, né? Até uma palavra até ruim de usar. Mas por quê? Porque tem aquele ditado: se a justiça do homem coloca o criminoso na cadeia, a justiça de Deus coloca o criminoso na nossa família. Porque é essa forma que a espiritualidade tem de fazer com que o espírito avance. Ele pega aquele mais atrasado e ele encarna no meio de outros que estão mais adiantados, para ver se ele aprende ali na convivência e segue. Às vezes não é possível. E a gente vê famílias e famílias com alguns problemas que são naturais, são escolhidos, são aceitos. Antes de receber as famílias esses espíritos, né, que precisam caminhar, eles são consultados. Olha, né, quando estão no sono, no plano espiritual, a gente vai direcionar para a sua família um espírito aqui que precisa de um empurrão. Vai trazer problema, vai demandar atenção, paciência, e todo mundo aceita. Até já a gente encarnado, a gente aceita as nossas provas. Então, eles vêm, encarnam na família para ver se ele, convivendo com aqueles outros ali já adiantados, ele também dá um impulso, né? Então, o esquecimento é importante, porque imagina nascer como filho de alguém que foi seu maior inimigo em uma vida anterior. Se houvesse a memória consciente, o ódio imperaria, o amor filial. Imagina, você tem como filho, e você vê o filho, esse cara aí, na última vida, é meu filho, mas ele me roubou minha empresa, me traiu, levou minha mulher. Imagina, como é que você teria uma relação com aquele, reconstruir esse laço. Então, o esquecimento é fundamental para que esses laços se, né, alinhem. Às vezes, nem os laços familiares são necessários. Porque, infelizmente, a gente tem famílias, eu sei, na minha família também, que tem pessoas que não se dão por nada. É a mesma criação, é a mesma situação, a mesma condição econômica, as mesmas possibilidades, mas não tem nada a ver um com o outro e não se gosta por questão nenhuma. Por quê? Os laços que eles trazem de outras existências ainda é mais forte que o laço familiar. Talvez na próxima vez que eles vierem mais próximos, esses laços já estejam mais soltos e eles possam reconciliar. Mas às vezes nem isso é possível, né? Isso não é raro da gente ver nas famílias, né? Então, o esquecimento lança um véu sobre o passado, permitindo que o convívio diário crie novos laços de afeto. É a oportunidade de um recomeço do zero, né? A gente tem na literatura espírita diversos casos, diversos livros que falam justamente, né, de adversários que voltam na mesma família, justamente para iniciar aquele afeto, né? Quem sabe a gente, na nossa própria família, tem esse exemplo, né? E, por fim, o peso da consciência e o sofrimento. Imagina se a gente não tivesse esquecimento. Vamos dar um exemplo de alguém que participou daquele massacre da Segunda Guerra, fez torturas, fez barbaridades tremendas, milhares de pessoas que ele ajudou a se encarnar. Aí ele volta numa família que todo mundo sofreu aquela situação, justamente para... Ele não vai conseguir, falou, gente, olha o mal que eu fiz, olha, e não vai conseguir aproveitar aquela encarnação. Então, até isso o esquecimento é importante, para que aquele criminoso severo de outrora, ele possa começar do zero. Claro que ele vai ter que enfrentar os seus desafios, né?
para melhorar, esse é um outro assunto, mas ele vai ter o ambiente necessário para ele poder caminhar, para ele poder relacionar com os outros. Porque se a gente mesmo fica, quando acontece algo terrível conosco nessa vida, a gente fica anos remoendo aquilo e tal, a gente não esquece. Imagina quem fez em outras vidas coisas severas, né? É a oportunidade que a gente tem de seguir em frente, o esquecimento. E aí, para a gente, já na nossa reta final, eu separei alguns pontos aqui, porque não basta quem é nós que somos estudantes da doutrina espírita, é importante a gente ler os livros, entender o mecanismo de como funciona hoje a preparação para uma nova encarnação, mas nada funciona se ela não for prática, se a gente não conseguir colocar no nosso dia a dia. Por isso que a doutrina é importante, mas ela precisa ser colocada no nosso dia a dia. E o que esse assunto que a gente viu hoje é importante para o nosso dia a dia, né? O uso prático dessas informações. Aceitação ativa, não resignação passiva. O que isso significa? Kardec diferencia a aceitação da inércia. Encarar a prova com sabedoria significa entender que a situação atual é o ponto de partida necessário. Então, já que eu fiz coisa errada na outra encarnação, então tá bom, eu vou ter que sofrer mesmo aqui, eu vou ficar sofrendo, que aí eu pago isso aqui. Não é essa a postura nossa. É entender, aceitar que nós temos esse desafio e dali fazer um ponto de partida novo. Não é uma resignação passiva. O pensamento correto é: se estou passando por isso, há uma causa justa e um aprendizado implícito. Ou seja, nada acontece por acaso. O que a gente pode ter certeza, isso, é que a gente não enfrenta nenhuma dificuldade se não for necessariamente importante para o nosso desenvolvimento, né? A não ser que a gente, nessa vida, tenha atitudes que nos levem a alguns perigos, né? Por exemplo, se você começar a frequentar locais perigosos, onde tem consumo de droga, de bebida e tal, a chance de acontecer alguma coisa ruim com você é maior. Não que estaria no seu plano reencarnatório, mas porque a sua atitude de querer frequentar esses lugares está te expondo a perigos que necessariamente você não precisaria incorrer. Tá? Temos os perigos dessa nossa própria vida mesmo. Então, e se está acontecendo, é porque teve uma causa anterior. Pode ser uma vida passada ou nessa vida, como eu acabei de falar. As nossas escolhas, com quem a gente anda, com o que a gente faz, né? E a ação. Aceitar a existência de dificuldades, mas trabalhar com todas as forças para superá-la. Gente, não tem ninguém encarnado nesse planeta hoje que não tenha uma questão a vencer. Pode pensar qualquer pessoa que vocês têm na cabeça. Cristiano Ronaldo, milionário, joga bola, ele vai, se a gente for aproximar dele, ele vai ter alguma questão, algum problema que ele vai estar desafiando. Não é dinheiro, com certeza, mas ele vai ter algum desafio ali que ele está enfrentando, a gente não sabe, né? Algumas pessoas sabem, eu trabalho em banco, então a gente lida, né, com a turma aí os empresários da cidade, não vou falar o nome, porque pode conhecer muita gente, mas um dono dessa rede de supermercados, que tem terrenos riquíssimo e tal, você fala, esse cara não precisa de nada, esse cara tem tudo, famoso e tal, só que ele tem um filho que precisa ter uma doença raríssima, que precisa de uma máquina que vem dos Estados Unidos, uma máquina gigante, grande, que ele não pode ficar meia hora longe da máquina, que tem que fazer um filtro de sangue, tomar alguma coisa assim, isso aí, não sei detalhes. E o filho dele não pode sair de perto dessa máquina. Essa máquina não cabe num carro, não cabe num avião, ou seja, ele não consegue sair de casa. Aí você me fala, esse cara tem tudo, tem terreno, tem supermercado, tem não sei o que, ele tem o desafio dele. Entendeu? E quantos outros pessoas a gente sabe que tem a situação, né? Provavelmente ele escolheu também essa. Não é só a questão material, tem muitas outras questões envolvidas, né? E como a gente aceita e reage é um dos nossos pontos. 2, a compreensão da justiça das aflições.
tem as causas atuais, é o que eu falei, se você toma decisões erradas nessa vida, você vai gerar perigos para essa vida mesmo. Então, não é colocar tudo lá na vida passada, não é isso. Nós temos as responsabilidades das ações que a gente toma aqui e agora nessa vida. Mas também tem as causas anteriores, que são provas e expiações que a gente escolheu. E qual que é a gente entender? Não se revoltar. É difícil, claro. Acontece uma injustiça com a gente aqui, mas não adianta. Aconteceu porque precisava acontecer com você. O primeiro passo é a gente não se revoltar e tentar entender de que isso é uma reparação, que é algo que a gente tem que enfrentar, e dali por diante tentar da melhor forma reagir. É difícil, tá? São posturas que a gente tem que tomar, mas é o que a espiritualidade espera da gente. E a postura, em vez de perguntar por que eu, deve perguntar para que isso me serve. Essa mudança de perspectiva transforma a dor em ferramenta de trabalho. De novo, não é fácil, mas a gente tem que tentar. O nosso objetivo aqui é esse. Se ficar só chorando, engano, a gente vai ter que voltar quantas e quantas vezes enfrentar o mesmo desafio. E fé no futuro, né? Que é a perspectiva aqui da eternidade. Um copo de água, né? Uma dor parece um oceano para quem olha só para o agora, mas parece um copo de água para quem olha para a eternidade. É aquilo, dependendo do seu ponto de vista, se nós, estudantes da doutrina espírita, temos a consciência de que nós somos espíritos eternos, então o que a gente está passando agora é um nada. É menos que 10 minutos em toda a nossa existência. Mas para quem está vivendo naquele momento, a dor é difícil. É o fim do mundo. Qualquer dor, enfim, é complicado. Mas no meio da dor, a gente tem que tentar lembrar, vai passar. Como todas as dores que a gente já enfrentou em outras existências, a gente já passou tudo isso em outras épocas, vai passar. Porque nós somos eternos. Então, a gente tem que olhar o oceano e não o copo d'água. Postura, né? Encarar as aflições como um estudante que encara um exame difícil. É temporário, exige esforço, mas a aprovação trará uma alegria muito maior e duradoura, né? Se a gente escolheu fazer a prova, a gente estava lá na erraticidade, estudando, aprendendo, e a gente escolheu fazer essa prova, vir aqui. A gente escolheu estar aqui, que não é fácil ter essa oportunidade. Então vamos fazer as provas, vamos encarar. Já estamos aqui mesmo. Você estudou para o vestibular o ano todo. Chegou no dia da prova, não vou fazer. Vou fazer no ano que vem? Não, vamos fazer. Estamos aqui mesmo. Se a gente está aqui é porque a gente está preparado. Então, vamos encarar. A prece como recurso de sustentação. A gente não esquecer. A gente não está sozinho nessa batalha. Seria muito degradante, eu acho que essa seria a palavra, se fôssemos colocados em uma situação sem um auxílio, sem uma ajuda. Todo mundo tem essa oportunidade de ajuda, né? Então, o espírito encarnado não deve enfrentar as provas sozinho. A prece não serve para pedir que a prova suma, mas para pedir força e coragem para vencê-la. Esse é o jeito certo da gente pedir. Não é pedir para tirar aquele obstáculo da frente, mas ajudar para como a gente vai vencer. E pode, gente, a prece é importantíssima e é super necessária no nosso dia a dia. Quem tem a oportunidade de fazer o evangelho no lar, quem tem a oportunidade de outras metodologias de se conectar. Os nossos amigos cristófilos aqui da casa, eles são ávidos por participar da nossa vida. Eles querem a todo momento participar da nossa vida, mas eles respeitam o livre-arbítrio. Então, eles só entram na casa se a gente abrir a porta. Então, fazer as orações, chamá-los para participar do nosso dia a dia, eles vão nos auxiliar, vão nos mostrar, vão acalmar o ambiente. Às vezes a gente mora numa casa, faz uma pessoa só ali uma oração, lê o evangelho, eles vão ajudar a pacificar a casa, a trazer um ambiente melhor. Eles só querem participar da nossa vida. Basta a gente querer, né? Ao orar, o encarnado sintoniza com seus espíritos protetores, que o lembram intuitivamente dos compromissos assumidos antes de reencarnar. Até nisso. Porque eles nos ajudam a direcionar com o que a gente foi prometido lá atrás, com o que a gente escolheu. Se a gente está em conexão, eles nos ajudam a um empurrãozinho para a gente
seguir o que foi determinado e não perder mais tempo. E, por fim, um bom uso do livre-arbítrio, né? A gente saber usar esse livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio que a gente usa não é aquele definitivo, né? Você tem um desafio, você tem que enfrentar. O livre-arbítrio é como você vai enfrentar, mas enfrentar o desafio a gente vai, foi o que a gente escolheu. Então, lembrar que a escolha da prova foi nossa, mas a maneira como reagimos a ela é o nosso teste atual. Podemos falhar em uma prova que nós mesmos escolhemos, se nos deixarmos levar pelo desânimo ou pela má vontade. Então, ou seja, a gente tem que saber, se a gente está passando, muito provavelmente a gente escolheu estar nessa situação, justa para que a gente possa melhorar. E bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Da onde que vem isso? Então, sofrer é bom? Não é esse o objetivo. É que não significa que o sofrimento é bom, mas que a coragem no sofrimento é a chave para a vitória espiritual. A gente saber que naquele sofrimento, com coragem, é isso que eles esperam da gente. Nada fora disso, né? E para a gente encerrar aqui, já está na hora, mais 5 minutinhos, queria colocar aqui, porque não sei se muitos sabem, né? Depois que acabam as palestras públicas, a gente tem aqui os médiuns da casa, as reuniões mediúnicas, onde diversos espíritos fazem diversas manifestações, mensagens, né? E a gente vai aprendendo com eles e vai também melhorando as nossas capacidades mediúnicas. Esse é o objetivo da reunião mediúnica que acontece depois. E as formas de comunicação são variadas, né? Tem mensagens escritas, faladas, intuitivas. E recentemente começou, né, alguns irmãos mandarem algumas mensagens como música, que é bem interessante, algo novo, né? Então, uma das últimas músicas, né, foi um relato de um espírito que fala justamente sobre esse processo da volta dele aqui para o planeta Terra numa nova oportunidade. Então, peço licença para vocês para colocar e peço que vocês prestem atenção na letra, né, que é um relato próprio. Se puder pôr o microfone ali, o pessoal de casa que está aí atrás de você, na saída ali que aí vocês vão entender um pouco, né, do relato desse amigo espiritual. Atrás, porque eu não sei se o som daqui pega, sem o microfone pega lá para o pessoal de casa. Então, pode deixar aí encostado. A música chama Nova Chance, tá? Já estive nesta vida com vocês, causei dor e sofrimento a quem amei, construí a guerra e ódio dentro do meu coração, persegui com violência meu irmão. Não servia e amparava a ninguém. Eu tratava o outro com muito desdém. Muito tempo eu vivi sem com outro importar. Quem me amou findou-se por se afastar. Foi então que eu percebi que da terra eu já saí e me encontrava em completa solidão. Muito tempo eu sofri até que eu adormeci e uma voz leve entoou com compaixão. Bendito seja o recomeçar, mostrar afeto àquele que eu vejo.
acolhido por amigos eu segui. Ensinaram os meus erros refletir. Planejaram uma vida onde eu pudesse aprender a família que eu precisava ter. Não será uma tarefa trivial. Desafios e perigos vou viver, mas com Cristo eu espero me livrar de todo o mal. E no fim desta jornada eu vencer. Agora vou me despedir, vou ver a terra que eu saí e aprender a amar com toda a gratidão. A meu Jesus eu agradeço a chance de um recomeço. Seja bendita a nova reencarnação. Bendito seja o recomeçar, mostrar afeto àquele que eu feri. O inimigo será como irmão, é a chance da reencarnação. Se magoei, um dia eu vou curar. Se necessário, posso suplicar. Eu vou lutar contra o sofrimento. Eu confirmo aqui o meu juramento. Bendito seja o recomeçar, mostrar afeto àquele que eu feri. O inimigo será como irmão, é a chance da reencarnação. Se magoei, um dia eu vou curar. Se necessário, posso suplicar. Eu vou lutar contra o sofrimento. Eu confirmo aqui o meu juramento. Boa noite.